Pessoal, boa tarde. Todo mundo me ouve? Espero que sim. Pessoal de casa, boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, pessoal que está aqui ao vivo, no online com a gente. A gente chegou aqui na última palestra, desse painel pelo menos, e a gente está falando aqui da parte jurídica da coisa, né? E eu estava brincando aqui com o pessoal, vou falar uma coisa que talvez me julguem um pouco, mas a gente passou lá no primeiro painel, na parte da saúde estava cheio. A gente passou no segundo painel, na parte de tecnologia estava cheio. Aí chegou no jurídico, normalmente o pessoal foge um pouco, né? Mas depois o pessoal reclama que advogado cobra caro, mas por advogado que eles correm depois, né? Quando dá problema. Então a gente vai falar um pouco aqui de regulamentação dos times, né? Preparando a equipe para grandes contratações, que a gente vê que hoje em dia tem muitos times, pequenos times, amadores. Esses times, eles costumam ter recursos muito altos para uma gestão muito amadora. Então a gente costuma dizer que esses times, eles precisam, em primeiro lugar, regulamentar a casa deles. Depois que eles regulamentam a casa, é que a gente consegue avançar para ter uma estrutura para então conseguir ter os patrocínios, arrecadar os grandes valores, e então projetar o time para que, né, o time ele consiga aí ter uma prospecção, uma visibilidade maior, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Hélio, né? Eu sou advogado, trabalho aí há 18 anos nesse mercado, trabalho com publishers, com é, times de esportes eletrônicos, com atletas, trabalho com uma galera aí desse mercado, desse cenário, e nesses 18 anos eu já vi bastante coisa. Eu quero compartilhar hoje aqui especificamente a questão dos times e como esses times devem seguir, né, daqui para frente, de uma maneira segura, de uma maneira proporcional, para não ter problema lá na frente. Então, o que está aqui em jogo quando a gente fala das grandes contratações, né? A primeira coisa que a gente fala sempre é arrumar a casa. A primeira grande contratação, ela sempre começa com a casa arrumada. A gente tem de um lado os grandes times que eles têm uma visibilidade muito alta, muito grande, tem torneios que eles participam, eles ganham as premiações são altas também, mas a gente tem ali não só não só os hypes nas redes sociais, mas aqui de outro lado, nos bastidores, a gente também tem uma importância muito grande, que é arrumar a casa, é arrumar o departamento jurídico, né? E é interessante porque esses times pequenos que começam normalmente assim, sem muita estrutura, né? Eles acham que as coisas são simples como aparentam ser, né? E na verdade não são. A gente pega time, por exemplo, com um certo amadorismo, em que eles têm ali a estrutura mínima deles, eles pegam, por exemplo, uma rede no Discord, uma rede no Instagram, uma rede no WhatsApp, e eles acham que aquilo ali inteiro é a estrutura da empresa. Na verdade, não é. Né? A gente pede, sei lá, por exemplo, me passa aí o contrato social da empresa, né, para um time novo, aí, amador, que está começando agora. Mas eles falam assim, não, a gente vai receber um aporte muito grande. Aí você pede o contrato social, eles não sabem o que é, te mandam, sei lá, ó, do Instagram. Né? E a gente fala, peraí, não é isso, né? A junta comercial, discutir um acordo, né, entre sócios. Ah, não, não tenho. O que eu tenho aqui são as redes sociais, o servidor do Discord, meu grupo lá no WhatsApp, que tem um departamento de governança corporativa. Os nomes são todos muito bonitos, mas quando a gente vê na prática, tem uma desorganização ali muito grande. Então, a gente, em primeiro lugar, precisa aqui arrumar a casa. Né? Então, não adianta a gente querer fechar patrocínios, especialmente grandes patrocínios, com empresas multinacionais, com empresas que têm grande visibilidade, se a gente não sabe nem quem é o sócio dessa empresa, né? Porque muitas vezes é um grupo de amigos que se agremiam, e essa agremiação ela passa a começar a ter ali uma visibilidade, e aí eles acham que eles já estão aí dentro do cenário, só porque conseguem fazer uma inscrição dentro de um torneio, dentro de um campeonato, ganham campeonatos ali. Mas isso não significa que essa estrutura mínima vai permitir patrocinadores de peso, né? Multinacionais, como é o que todos eles ali almejam. Então, quando a gente fala aqui em estrutura mínima, a gente precisa ter no mínimo, assim, no mínimo, né? Uma ação da E a gente, aqui. Eu sei que colegas que são de Minas, bastante gente que eu conversei de Minas, maior parte do pessoal aqui cruzeirense, né? Pelo menos quem eu conheci aqui é tudo cruzeirense. A gente teve uma situação no escritório há um tempo atrás que o Cruzeiro contratou um time, era um time pequeno, um time que não estava formalizado na CNPJ, não tinha um contrato social registrado na junta comercial aqui de Minas Gerais, mas era um time que estava começando, tinha visibilidade, hype nas redes sociais. E qual que foi o problema disso? O Cruzeiro contratou sem fazer uma due diligence, sem fazer um compliance, simplesmente contratou porque eles tinham hype nas redes sociais. E isso trouxe para o Cruzeiro um grande problema.
especialmente jurídico trabalhista. Né? A gente teve ali aproximadamente 50 ações trabalhistas que a gente distribuiu ao longo do Brasil, né, contra essa empresa interposta e também contra o Cruzeiro, que puxou para ele ali a responsabilidade trabalhista, né, ou não, porque teve essa relação jurídica com esse primeiro time. Então, quando a gente vê esses grandes estão muito preocupados com a due diligence, estão muito preocupados com a visibilidade que tem, se é positiva, se é negativa, porque isso vai influenciar também ali nas próximas contratações, né? Então, essa bagunça que a gente vê, ela é normalmente detectada nesse pente fino que a gente chama aqui de due diligence. Não adianta ter sócio oculto, sócio fantasma, um simples troca de e-mails, né? Ou simplesmente uma troca de mensagens ali no WhatsApp, porque isso não é o suficiente aqui para a gente ter uma formalização mínima que vai para branco dentro de uma due diligence, por exemplo. Então, os times não têm muitas vezes um livro caixa, não tem nenhum contrato com jogadores, com players, com staff. Os riscos aqui eles sempre vão aumentar, né? Então, é muito importante a gente ter ali uma formalização desses times, dando nome aos bois, quem é o responsável ali por quê, né? Então, o primeiro passo é esse, é a gente arrumar aqui a governança interna. Tem um contrato social minimamente atualizado, tem uma definição clara de quem pode assinar esses contratos, o que é muito importante, porque muitas vezes a gente vê aqui, gente, é, times que até têm, né, uma formalização mínima, uma MEI, uma empresa de pequeno porte, mas tem um sócio ali que não mora nem no Brasil, que está fora do Brasil, não tem nem representante. Como é que esse cara vai assinar, por exemplo, documentos importantes? Não deixa uma procuração pública? Tudo isso tem que ser pensado, né? Tudo isso é muito importante para a gente conseguir aqui formalizar e legalizar a atividade. Então, ter uma política básica interna, né, de marca, redes sociais, códigos de conduta e tudo mais. Isso tudo faz parte, né, de uma base mínima para que a gente consiga projetar esses times lá para frente. E um tema que chama muita atenção aqui nesse cenário é justamente o registro de marcos, direitos autorais e propriedade intelectual. A gente teve uma grande expertise aqui da Lu, que ela trouxe aqui para a gente uma bagagem muito grande sobre o passo a passo aqui de como registrar uma marca, né? E a gente precisa saber, quando a gente fala aqui na registro de time, quem é quem e o de quem é o quê. Porque muitas vezes a gente pega um time e esse time ele tem uma marca, tem um logotipo, mas ele não tem um proprietário disso, né? Isso é um ativo da empresa. Isso é muito importante, porque quando a gente chegar na due diligence, o que eles vão comprar não vai ser simplesmente o hype nas redes sociais. Eles querem comprar segurança jurídica. Eles querem comprar um time que tenha, de fato, ali um depósito no registro, né, no NPI, um certificado de deferimento e tudo mais. Isso é muito importante, porque é isso que o time compra. Ele quer comprar segurança jurídica, ele não quer se envolver em problemas jurídicos, né? Então, esse daqui é um segundo ponto muito importante que a gente tem. Então, a marca, ela está registrada, ela não está. O logo pertence a quem? Esse logo, quando foi feito, por exemplo, a gente teve ali a cessão dos direitos econômicos, cessão dos direitos autorais, de fato, pelo profissional que fez aquele logo. Isso é muito importante, porque é nesse documento que a gente consegue ter uma segurança jurídica que esse logo passa a ser da empresa, né? Isso daqui é bem importante. Designer, né? Esse designer, então, que ele fez, ele cedeu aqui os direitos ou não? Né? O nome da line, as tags, as séries de conteúdo, tudo isso daqui está minimamente protegido, né? Então, é uma verificação que a gente tem que fazer. E por que que isso é importante? Mais uma vez, porque o time não vai comprar só talento, né? A pessoa que vai comprar, o investidor, ele não vai comprar só o talento. Ele quer comprar o quê? Quer comprar a marca. E ele não quer ter problema com a marca, né? Ele não quer chegar lá, comprar um time, comprar a marca e depois sofrer ações judiciais para derrubarem a marca, anularem uma marca, né? Isso é muito delicado. Isso acontece. E os colegas que são da área jurídica aqui estão cansados de ver isso, devem ver isso o tempo inteiro, né? Então, se a marca não tem dono, pode ser de qualquer pessoa. Ela é simplesmente aí está no mundo, né, pode ser registrada por qualquer pessoa. Aquela primeira pessoa que chegar a registrar, ela passa a ser aí a proprietária da marca. Um terceiro ponto aqui importante é, são as cláusulas essenciais aqui que a gente tem entre players, staff, que muitas vezes nesse universo aqui dos times, eles acabam confundindo. Então a gente vê assim, contratos especiais de atleta esportivo, são os players, eles replicam esse contrato para staff, né? É tipo, sei lá, pegar uma skin, contrato de futebol,
e simplesmente dar uma repaginada ali, uma melhorada e colocar uma outra roupagem, né? Mas quando você vai ler, está escrito futebol ainda, né? Então isso daí é muito delicado. A gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer esses contratos. E o no dia a dia é players de FPS, E aí a gente pode escolher. bom, normal, acontece bastante. Então, quando a gente fala aqui das grandes contratações, a ideia é realmente sair do amadorismo, tá? Então, o que que o time tem que ter? Ele tem que ter clareza, ter transparência naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele quer projetar. Quando ele contrata alguém, ele tem que saber a natureza da relação jurídica que ele está projetando. O que que é essa relação jurídica? É uma relação jurídica de emprego, baseada na Lei Geral do Esporte, na CLT. É uma relação entre uma pessoa jurídica e outra pessoa jurídica, um contrato de prestação de serviços, por exemplo. Qual que é o risco que isso pode apresentar? Então, tudo isso a pessoa tem que ter. Ela faz um time, quando ela time, né? A remuneração, ela vai ser fixa, vai ser variável, vai ser baseada em premiação. Tem Uma contratos que a gente pega, ele só tem base em premiação, não tem um salário fixo, é só prêmio. Então as pessoas chegam lá e elas estão jogando por prêmio. Aí tem ganharem o campeonato, não ganham, elas sabem que elas não vão ganhar nada, né? Então elas ganham pelo torneio. Os direitos de imagem e voz, né? Os direitos, né? Personalíssimos ali, tanto dos streamers, como do pessoal da staff, como dos jogadores. Então, isso daqui tem que ser regulado também, tem que ter transparência no uso desses direitos de imagem. Tá muito importante. Muitas vezes as pessoas vendem a alma por exclusividade. Vem um time pequeno, que ele quer crescer, ele está com um pequeno hype ali na rede social, e vem um patrocinador e fala assim: olha, eu quero exclusividade. Mas é um preço baixo, é um preço de banana. Então ele pega, paga lá, sei lá, uns 1.000, 2.000 reais para conseguir um patrocínio e pede exclusividade. Uma marca grande, o cara não consegue fechar porque ele tem exclusividade, né? Então isso daqui é muito delicado, a gente tem que ter um cuidado que não pode vir. tem pessoa competitiva e ficar por último, essa vergonha. Muito importante também. As cláusulas de performance e meta, normalmente a gente usa Estava na frente, buscar performance, né? E interação offline. que vão as metas em contra. Eu tenho sempre. Muito bem a colocação deles. Eu joguei para Senhor, experiência. está dando interferência? Alô, alô? Alô, alô? Tudo bem? Beleza, melhorou. Então, aqui, gente, um grande erro das equipes é justamente fazer contratos genéricos inespecíficos e que não tem clareza, transparência naquilo que eles vão fazer. Esses contratos que muitas vezes não conversam com aquilo mesmo que eles se propõem a fazer, né? Então, quando a gente tem esse tipo de contrato, o risco jurídico ele aumenta muito. E a gente vê equipes sendo processadas por isso. Eu estava conversando aqui com os colegas que, por exemplo, a gente pega lá no escritório e a gente construiu jurisprudência com isso na área trabalhista, que foi o seguinte: você pega contratos de pessoas jurídicas com pessoas jurídicas, né? Então você pega assim, o cara não sabe nem qual é a natureza jurídica que ele vai contratar, mas ele contrata um atleta como se fosse um PJ. Pede para o cara abrir uma pessoa jurídica e trata o cara como uma PJ. Só que ele é um atleta, uma pessoa física. Essa pessoa física, normalmente, ela tem todos os requisitos da relação de emprego. E a gente vai basear lá na Lei Geral do Esporte. Qual que é o problema disso daqui? É que esses contratos, quando eles são genéricos e eles atraem a Lei Geral do Esporte, eles atraem aqui uma cláusula muito específica, que é a cláusula compensatória dos atletas. Então, quando a gente tem, por exemplo, um contrato por prazo determinado, sei lá, um ano, né? O cara trabalhou 2 meses, mas o contrato tem a previsão de um ano. O que que isso significa para a gente aqui nos termos da Lei Geral do Esporte? Que esse contrato ele tem essa duração, se for rescindido antes por culpa do time, incide a cláusula compensatória. Significa que o time vai pagar um ano de indenização para o cara, né? Os 10 meses restantes. Só que muitas vezes isso na cabeça do cliente, na cabeça do time, não é muito claro. O cara não consegue entender isso, né? E a gente do jurídico tem que explicar isso para o cara conseguir compreender, conseguir entender o alcance das coisas. Porque parece simples, né? Você replicar um contrato genérico, mas não é bem assim. Então isso daqui traz um risco muito grande para as equipes e muitas vezes elas não conseguem ter esse alcance de visão, né? Creators e streamers, né? Os times que procuram visibilidade,
procuram hype em rede social, procuram grandes visualizações, eles contratam então os criadores, os streamers, né, que estão normalmente aí ligados às organizações. Esses caras têm contratos específicos. Da mesma forma, não adianta a gente pegar esses caras aqui e tentar tratar eles como se eles tivessem uma relação jurídica de PJ, uma relação jurídica de atleta. Cada coisa é uma coisa, cada pessoa ali no seu quadrado, né? Quando a gente tem essa mistura, essa bagunça ali por trás, no departamento jurídico, isso daqui traz um problema muito grande para as organizações. Então, assim, quando eles têm os criadores de conteúdos vinculados, tem que ter um contrato específico, né? Não é o mesmo do Pro Player. O Pro Player tem uma outra regra, uma outra lei que se aplica. Então, aqui a lógica gira em torno de frequência de entregas. O cara tem que ter uma agenda de entregas, uma certa agenda de conteúdo programado. A gente tem que ter meta de visualização e engajamento. Se não tiver meta, não adianta você colocar o cara para streamar, o cara para divulgar o time, porque não vai trazer a visibilidade que o time quer. Então, isso daqui tem que ter essas metas, né? A gente tem divisão de receitas, muitas vezes baseadas em patrocínios, em bids, AdSense. A gente tem uso da marca aqui na organização pelo canal, pessoal. Será que isso daqui pode colidir com outras marcas? Será que as marcas estão ali com um contrato de exclusividade? Será que elas não estão? É uma outra questão importante, né? De a gente verificar. Uh, quem manda aqui na agenda de lives e conteúdo? Isso é importante, porque muitas vezes também, a partir desse mando aqui, é que surge aqui uma outra relação jurídica. Ela começa com uma relação jurídica de prestação de serviços normal, mas muitas vezes se transforma numa relação jurídica de emprego, né? Isso daqui é muito delicado também, então tem que tomar bastante cuidado. E as regras claras aqui de conduta, né? Ninguém quer sofrer ali um cancelamento, então a gente tem as famosas cláusulas ali de conduta, de comportamento, que são muito importantes, né? Você pega um streamer ali que está, sei lá, streamando e de repente vai lá e começa a fazer propaganda de apostas esportivas de um jeito que ele não pode fazer, que nem o colega estava falando, o Dr. Guilherme Sadi. Você pega e, sei lá, o cara incide aqui nas condutas abusivas que tem lá no Código de Defesa do Consumidor. Como é que funciona? Né? A responsabilidade de quem que é? É do time ou é do criador? Ou é do streamer? Né? A gente vai dividir, muitas vezes acaba sendo dos dois. Então isso daqui é importantíssimo a gente observar também, tá? Então aqui, se não tiver bem ajustado, quem vem de fora, especialmente patrocinador e investidor, vai sempre achar um celeiro aqui de potenciais crises. No pente fino, no due diligence, isso não passa, especialmente para empresa séria, tá, gente? É óbvio, o mercado ainda, para a gente, ele está muito no começo, está engatinhando, né? O Brasil é um gigante que começou a acordar agora. Então, muitos patrocinadores, muitas marcas que estão fora do mercado, elas querem se conectar e elas acabam abrindo mão de algumas coisas. Mas a gente percebe que, num geral, eles têm tomado um cuidado muito grande na hora de passar esse pente fino. Então não adianta começar um time, criar um time, para depois não conseguir, por exemplo, investimento ou patrocinador, porque é basicamente disso daqui que o time consegue as grandes receitas, né? A gente tem receitas voltadas às cláusulas indenizatórias, a gente tem os investimentos, as premiações, tem uma série de recursos, mas um dos maiores recursos que vem muitas vezes é de patrocínio de investidor, né? Tem os contratos de patrocínio aqui. O patrocinador é um player aqui muito específico dentro do cenário e eles costumam ter aqui alguns eixos bem específicos e que a gente tem que tomar cuidado. Uma delas, a gente comentou aqui já, é a exclusividade. Muito cuidado com a exclusividade, porque essa cláusula muitas vezes aparece ali entre linhas e pode não trazer aquele alerta que normalmente traz, né? Então a gente tem que saber por quanto tempo ela vai demorar e especialmente, né, o que a pessoa, o que o time abre mão ao assinar um contrato de patrocínio com exclusividade. Às vezes o cara faz um contrato de exclusividade de R$ 5.000 com uma empresa e assina exclusividade, ele não pode simplesmente pegar uma marca concorrente que vai colidir, ou vai pegar uma outra marca que quer pagar 30 mil para ele, porque ele tem exclusividade. Então, às vezes o cara vende a alma pela exclusividade por R$ 5.000, parece né, maior do cenário e quer pagar muito mais, mas o cara fica ali engessado. Né? Eu tive muito cliente já que passou por isso, e é muito difícil você quebrar a cláusula assim, né? É muito difícil. É, as entregas, né, as quantidades de postagem, aparições em lives, uso de produtos em streaming,
Isso daqui os patrocinadores costumam também passar um pente fino, porque eles querem saber quem são os criadores, né, de conteúdo, porque isso faz muito sentido. Você apresenta, quando a gente pega os times e vem patrocinador sério mesmo, eles pedem para os times apresentarem os contratos que eles têm ali com com os streamers, com as pessoas que fazem a criação de conteúdo, né? Porque eles querem saber as métricas, o engajamento, né? E tudo isso é base de estudo. Então, isso tudo é levado a sério aqui por eles. Então, essas entregas são muito importantes. É, outra coisa importante que são as cláusulas de moralidade, né? Que a gente também comentou, que vale aqui também para os contratos de patrocínio, que a gente precisa ter um cuidado aqui com escândalos, com comportamentos inadequados, antipolíticos, etc., né? Independente aqui, obviamente, né, da posição política de cada um, é muito comum a gente ver o problema da cláusula de moralidade envolvendo ali política, né? Um critica o Bolsonaro, outro critica o Lula, e fica naquela coisa, né, de um criticar o outro, e de repente, quando a gente vê, o cara incidiu nessa cláusula, e muitas vezes você consegue quebrar o contrato por causa dela, né? Então, isso daqui também é bem importante. Os contratos de investimento. Esses daqui, eles têm uma outra projeção um pouquinho diferente aqui dos contratos de patrocínio, né? Porque o contrato de investimento, ele pressupõe naturalmente sociedade. Então, quando a gente fala aqui em sociedade, o cenário muda, né? Não é patrocínio, é que a sociedade, ela é muito mais perigosa, ela é muito mais perigosa do que o simples patrocínio. Então, quando a gente trata de investimento, a perspectiva que a gente tem, de fato, é aqui uma participação societária. Então, tem muitos times, isso mas alguns anos atrás, né, era mais comum a gente ver no mercado os investidores anjo. Hoje o mercado mudou um pouco, então a gente vê assim, muita gente patrocinando, né? E algumas pessoas ali tentam de fato investir. Mas o que os times, principalmente os times grandes, têm interesse em fazer é pegar times menores, que já estão ali com uma projeção legal, né, estão ganhando uns campeonatos, em visibilidade, vão lá e contratam esses times por meio de prestação de serviços, outras naturezas jurídicas, e aí eles acabam levando isso para fugir do patrocínio e para fugir também aqui da participação societária. Mas antigamente era comum a gente ver os investidores anjos, né? Sócios ocultos ou sócios ostensivos muitas vezes apareciam. E aí eles injetavam dinheiro, tinham participação societária, e os times faziam isso sem qualquer tipo de cuidado, né? Sem uma cláusula, por exemplo, de tag along, de drag along, né? Que tem aquela saída do sócio minoritário ou a retenção do sócio majoritário. Isso é muito importante, porque isso segura um sócio grande, né? Evita que um sócio pequeno seja simplesmente demitido. E quando os times vêm com grandes aportes, eles podem ter, inclusive, a maioria do capital social, né? E essa maioria do capital social ela pode ali determinar voto, pode determinar várias outras coisas que às vezes o time também não enxerga, né? Mas é um modelo assim que para os times hoje em dia ainda acontece, mas eu vejo que acontece menos, pelo menos na experiência que eu tenho tido, tá? Os colegas que estão aqui, eu não sei se contratos de investimento, a doutora, por exemplo, faz bastante hoje para time de esporte eletrônico? Menos, né? É. Mais contrato de patrocínio, acho que é o mais comum, né? É, é o que a gente mais vê. Ah, isso significa, né, a partir da pressuposição aqui de que a gente tem uma participação societária, o direito de veto em decisões estratégicas. Então, você vai se relacionar com um determinado clube, ou vai deixar de se relacionar com um determinado clube, com um streamer, vai deixar de se relacionar com ele. Tudo isso daqui tem a ver com o veto, né? Então, um sócio que tem ali uma decisão, um porte majoritário, ele pode ou não decidir ali a esse favor ou não. Metas de crescimento, nas estratégias futuras. Quem é que diz, quem é que dita a regra aqui? Né? Normalmente vai ser quem tem a participação societária ou voto aqui da maioria. Né? As cláusulas de drag alone ou tag alone também são muito importantes, porque elas que retêm sócios minoritários, né? Impede de eles serem demitidos de uma forma abusiva e segura os sócios que são majoritários, para que eles não saiam sem deixar o sócio minoritário, né, e possibilidade de venda aqui de organização no futuro. Porque, na verdade, as pessoas que fazem, as pessoas que fazem os aportes financeiros aqui, o que elas pretendem com isso?
elas pretendem ganhar dinheiro, né? Elas não vão simplesmente investir no time porque achou o time legal, achou o time bonito, a marca bacaninha. Não é, eles querem investir, dar um up no time para depois vender no alto, né? É o que eles pretendem fazer para conseguir tirar a grana. Então, aqui, quando a gente analisa esse tipo de contrato, é sempre muito importante verificar, né, a condição da participação societária, esses vetos em decisões, as metas de crescimento, tudo isso daqui projetando para um possível futuro, né, uma futura negociação de venda aqui desses times. Ao longo desses anos aqui atuando, gente, o que eu já vi de time, assim, se dando bem, se dando mal, a maioria se dando mal, né? A minoria se dando bem, mas a gente vê que os grandes erros acontecem, a falência desses times acontecem, justamente por coisas básicas como essas, né? Que para a gente no direito é muito comum. A gente consegue enxergar aqui o alcance da coisa, né? Mas o time ele precisa ter maturidade para ele enfrentar isso. Se o time não tiver maturidade, o bastidor não tiver ali pessoas que sejam sérias, que entendam de negócios, ou pelo menos tenham vontade de entender, cara, o time cai aqui muito rápido, né? É tipo voo de galinha, assim, voo de ganso, né? O time dá uma crescida e depois cai. Isso é muito comum. Então eu já assessorei bastante time que aconteceu isso. É uma pena, porque eram times assim que tinham pô, um potencial muito grande, né? Times de vários lugares do Brasil. Tinham potenciais muito grandes e registraram marca, foram fazendo tudo direitinho. Mas muitas vezes se enfiam em algum problema societário com o investidor, problema de exclusividade ali com o patrocinador, e aí eles acabam tendo essa, essa queda, né? Então aqui, se a equipe não tiver clareza, né? De quem são os sócios em primeiro lugar, não organizar o quadro social e saber, né, quando estão dispostos a diluir, o risco de trazer um investidor, na prática, ele pode, de fato, aqui passar a mandar em tudo. E isso é definitivo para o time, né? E aqui, para a gente dar um desfecho, né, no painel, os riscos, as armadilhas e os próximos passos que a gente vê aqui nesse tema dos times que estão se projetando aqui para crescer, né? Então, as grandes contratações, elas começam a partir de casa. Como eu tinha falado, não adianta o cara, o time, ter esse grande hype nas redes sociais, ter essa visibilidade muito grande, participar de grandes campeonatos, se de outro lado, aqui no bastidor, ele não consegue ter a seriedade que o cenário exige dele. Né? O cenário ele é lúdico, o cenário muitas vezes ele parece ali amador, né? Mas por trás daquele cenário onde tudo acontece, a gente vê que tem uma seriedade muito grande. O pessoal que tem o capital que manda, eles de fato acabam querendo lucrar com tudo isso, né? E se a gente não vê time que não tem essa organização mínima em casa, o time muito provavelmente aqui não vai conseguir avançar, né? E, e aqui para a gente, né, o papel do advogado, qual que é esse papel? É um papel muito importante. Né? Eu estava brincando aqui no começo da palestra. Falei assim, no painel ali do lado, em saúde, a plateia estava cheia, né? Todo mundo assistindo. Tecnologia, pô, uma galera assistindo. Chegou no jurídico, tinha ninguém. Né? Depois o pessoal vem e reclama que o jurídico cobra caro para resolver o problema. Mas ninguém quer saber como funciona. Né? É uma grande verdade. E a gente tem essa missão, né, de tentar traduzir o jurídico para essa galera aqui que está nos painéis do lado, né? Porque muitas vezes eles não conseguem enxergar ou não têm interesse de entender, mas tem que ter a consciência, a maturidade de que, pô, o jurídico é um departamento importante para você ter na empresa, né? Doutora Soraya, quando começou a assessorar a Galoris, né? Que é um time grande aqui de Minas Gerais, também a gente via ali que tinha uma estrutura um pouco capenga, né? Depois reestruturou, que aí encontrou um norte, foi embora. Hoje tem grandes patrocínios, etc., tem capital que é investido e tudo mais. Né? Mas é muito importante a gente traduzir e levar isso, essa cultura jurídica para os times, né? Coisa que nem sempre, nem todo mundo tem. Né? Tentar traduzir, conectar nessas gerações entre o direito e o esporte eletrônico, e também é muito importante a gente entender como funciona, né, o mercado, a monetização, onde o valor está, onde o dinheiro está, onde o dinheiro entra, onde o dinheiro sai, porque quando a gente vê esse mundo dos games e esportes eletrônicos, gente, juridicamente é muito difícil, né? Você vê, por exemplo, um time que é por exemplo, uma desenvolvedora, ela está num lugar do planeta, no globo terrestre, a publisher está em outro, os atletas estão em outro, o time está em outro.
O organizador do torneio está em outro. O dinheiro passa circulando por todos esses lugares, muitas vezes, né? Juridicamente, como é que se resolve esse problema, né? Então, as pessoas elas têm que ter essa consciência, a gente tem que saber, de um jeito ou de outro, traduzir como é que isso funciona aqui na parte jurídica, né? Então, construir também esses contratos que projetam os negócios e pessoas para o futuro, né, desse ecossistema. E quem estiver preparado juridicamente, com certeza vai aproveitar esse grande boom que é o cenário gamer dos esportes eletrônicos. Daí essa preparação ela começa de fato agora para quem quiser atuar. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de eu encerrar aqui o meu painel. Amanhã vai ter a cerimônia de posse da Comissão em Direito dos Jogos Eletrônicos e dos Esportes Eletrônicos na OAB, aqui de Barro Preto, que é um bairro bem pertinho. Vai ser às 10 horas da manhã. Então, eu queria deixar um convite aqui para todo mundo está convidado, quem quiser aparecer lá, tá? É um convite importante, é uma presença legal, se vocês puderem ir, porque é um marco institucional para a gente, né? Especialmente para quem luta no lado do direito, quem milita na advocacia, sabe o quanto é difícil a gente chegar em alguns lugares e falar assim, eu advogo no mercado de game, né? Você é visto como uma criança, né? É jogar de game, né? É menosprezado, né? E as pessoas não entendem a dimensão disso, o problema disso. Então, esse marco institucional que a gente tem visto nas OABs é muito importante. Então, fica convite aqui para todo mundo, amanhã às 10 horas, né? A doutora Soraya vai fazer o possível para ir. A doutora Luana, o doutor Marcos, o doutor Lucas, que estão presidindo a comissão lá agora, eles vão estar lá, né? Vão ser nomeados, empossados. Então, eu queria deixar esse convite aí para vocês. Tá bom? Gente, obrigado. Pessoal de casa, obrigado.